Vamos dar início à matéria de Lei de Diretrizes e Bases, né? Nossa querida LDB. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu gosto desse recurso porque aí todo mundo vai acompanhando o que está escrito e não fica olhando para onde eu estou. Eu gosto muito disso. Então, eu trouxe aqui para vocês os principais pontos que a gente tem da LDB para poder estudar. O que acontece? Nós tivemos várias alterações agora no final de 2023, então nós temos alguns pontos para poder chamar a atenção, né? Então, o que a gente começa vendo aqui, né? Nós temos, eu consegui desconfigurar a tela, que legal, parabéns para mim, tá bom? Vai lá para cima, isso. Vamos lá. Então, nós começando, vamos começar aqui nossa lei 9394, já adiantando, para quem não está acostumado a estudar matéria de leis, primeira dica que eu dou, tem que saber o número da lei, porque às vezes a pessoa que vai formular a questão, ela está num nível de maldade um pouco alto, então você tem que saber o número da lei, né? Porque vai que ele fala assim, segundo a lei 9394, assinale a alternativa correta. E que lei é essa? Então, nós temos a LDB. E lá no artigo 2º, onde fala dos princípios e fins da educação nacional, fala que a educação é dever da família e do Estado. Então, são de duas pessoas, da família e do Estado. E quais os princípios que inspira a LDB? Então, os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana. Qual a finalidade? Gente, não tem nenhum concurso que não caia isso. Qual é a finalidade da educação? Aquelas três situações: desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui, nós temos o desenvolvimento do educando. Você pega ele titiquinho, né? A hora que ele entra na escola. Você vai preparando ele para ser um cidadão. E a hora que ele sai da escola, ele está qualificado para o trabalho, tá? Então, essa sequência que a gente lembra, quais são os princípios e fins da educação. Então, nós vamos preparar o aluno para ele ser um cidadão e ele se qualificar para o trabalho. No título 2, nós temos os princípios e fins da educação nacional, e aqui nós tivemos mudanças. Então, a gente tem que pegar com cuidado, com carinho, com calma, para estudar isso aqui. Então, começa assim, o artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui a gente está acostumado pra caramba, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação. Até aqui eram os princípios que a gente estava acostumado a ver. E aí, no finalzinho de 2023, acrescentaram esse inciso 8, falando sobre gestão democrática. Como assim, Elô? Já não existia? Existia, só que agora eles resolveram regularizar. Então, é gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 9, garantia do padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar. 11, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Não esqueçam isso, hoje a gente tem direito de estudar até o dia que a gente quiser, não tem mais limitação. E o inciso 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas, surdas, né? Surdos, cegas e com deficiência auditiva. Então, peguinha da prova pode vir falando que é princípio da LDB respeitar
todas as pessoas que tenham deficiência. Isso é normal, nós temos que respeitar. Porém, como princípio, é só em relação à pessoa surda e pessoa surdo-cega ou com deficiência auditiva. Tem que estar relacionado à audição, tá bom? Próxima coisa importante que eu achei para deixar aqui para vocês é o seguinte, do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. Não tem um concurso que vocês forem prestar que não vai cair esse artigo 4º da LDB. Então, ele é muito importante. O artigo 4º fala que o dever do Estado com a educação escolar pública, educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de quê? Primeira informação importantíssima, inciso 1. Educação básica obrigatória. A palavrinha que se aparecer, ela te limita a pensar só até o colegial. Se eu estou falando de educação básica obrigatória, eu estou falando daquilo que a pessoa tem que frequentar obrigatoriamente. Se eu falar só a educação no Brasil, inclui o nível superior, porque eu não sou obrigada a estudar o nível superior, mas ela é a educação do Brasil. Mas se eu falar educação básica obrigatória, eu estou falando até o colegial. Então, o inciso 1 fala que a educação básica obrigatória e gratuita, a idade é dos 4 aos 17 anos, e ela é organizada da seguinte forma. Então, no inciso 1, o primeiro tipo de pergunta que cai é a idade. A educação básica obrigatória vai de que idade a qual idade? Então, é dos 4 aos 17 anos. E o segundo tipo de pergunta que tem é como que ela é distribuída? Então, ela é distribuída em pré-escola, fundamental e ensino médio. Eu estou falando de educação básica obrigatória, tá? É aquela que é obrigada a ir. Ela é dividida em pré-escola, fundamental e médio. Vamos ver o que mais. Inciso 2. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, isso aí também é uma coisa que o Estado garante. Tomar cuidado porque está escrito de até, não está falando a partir de. Então, a educação infantil, ela é gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como? Eles podem perguntar, como é definido o padrão mínimo de qualidade do ensino? Ele é definido como variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão, então isso aqui que é o novinho, que é até cada estudante, então essa parte de padrão mínimo inclui até a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados. Então, cada aluno tem que ter pelo menos um lugar para sentar, um caderno, uma apostila, tá? Então, livros. Então, é o mínimo do padrão de qualidade. Isso varia entre a quantidade mínima por aluno. Inciso 11. A alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. A questão da prova já está aqui. Eles vão perguntar assim, quais são os requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem? E aí nós temos a resposta ali em cima. Nós temos a alfabetização plena, a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, tá? Então, dá para tirar a perguntinha do próprio inciso, tá? Então, são requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem, a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. O inciso 12 vem trazendo a educação digital, tá? Eles podem perguntar assim, o que é considerado a educação digital para a LDB? É a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet. Olha que lindo, gente. E que jeito? Em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico.
como desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos. O que é isso, um letramento digital? Significa que, às vezes, a pessoa liga um computador, ela acessa o celular, mas ela é uma analfabeta na navegação. Ela não sabe onde vai para procurar algumas coisas, ela não sabe usar com toda efetividade a internet, né? Então, vai ter um letramento digital, vai ter a criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resoluções de problemas. Então, a educação digital é trazer a internet, é trazer a conectividade para dentro da escola, para uso pedagógico, para trazer um letramento digital de jovens e adultos, criando comunicação, conteúdo, colaboração, tá? Segurança, porque hoje nós temos muitas fake news e o pessoal repassa achando que é verdade, né? Não tem um mínimo de filtro, não conhece. Então, essa parte de segurança e resolução dos problemas, a gente já consegue ensinar na escola. Ah, mas e o professor fica onde? Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam, olha que lindo, que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno. Então, essa internet, essa conectividade que vai trazer para dentro da escola, vai unir o professor e o aluno. Então, terá um mútuo desenvolvimento. Espero que vocês estejam tranquilos estudando aí. Artigo 4º A. Isso aqui é a parte de alunos que estejam internados ou que estejam em casa, mas que não podem ir para a escola. A LDB diz que ele tem direito à educação, mas não tem uma regulamentação ainda em cima. As escolas precisam se adequar. E o artigo 4º A fala que é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento. Tá? Então, hoje tem direito para quem está em casa, internadinho ou no hospital, e que consiga estudar, né, gente? De ir a algum professor lá e completar a educação dele. Artigo 5º. Aqui nós tivemos mudança no parágrafo que tem lá embaixo. Deixa eu ver se é parágrafo mesmo, para não falar de inciso. Nós temos um inciso novo. Então, eu trouxe ele inteirinho para a gente entender na hora que chegar lá, né? Então, artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. O que é isso? Eu tenho direito de questionar, de perguntar. Subjetividade é questionamento. Então, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, peguinha de prova, eles põem qualquer pessoa, está errado. Cidadão é pessoa maior de idade, podendo votar e ser votado, e não é interditado, não tem problema algum. Então, é qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, ô prefeito, cadê a escola? Prefeito, cadê as vagas? Então, o direito público subjetivo é questionamento de saber o motivo por que não tem escola, por que não está tendo vagas, tá? E fala que esse poder público, na esfera de sua competência, ou seja, se for no município, se for no estado, se for na União, o que ele tem que fazer? Recensear anualmente as crianças e adolescentes. 2, fazer chamada pública. 3, zelar junto aos pais e aos responsáveis pela frequência à escola. E 4, que é o novinho, o nenê, que foi incluído aqui, que fala que é divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica da sua rede. Olha isso, gente. Para mim, isso aqui cheira a prova, esse inciso. Inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para elaboração da lista.
Então, hoje, se tiver lista de espera para poder entrar na vaga da escola, essa lista tem que estar sempre à mão para poder explicar por quê e quando e onde está em andamento aquela fila, tá? Então, repetindo o inciso 4, hoje, conforme a esfera municipal, estadual ou União, tem que divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Artigo 6º, é dever de quem? Dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. E a perguntinha que gosta de cair é: a partir de que idade tem que matricular obrigatoriamente? A partir dos 4 anos de idade, né? Ainda bem que eles falam de quem é o dever aqui, porque senão daqui a uns dias está passando para o professor. Aqui a gente dá uma pausa e eu volto com vocês na continuidade.